Fala pessoal, esse aqui é o primeiro episódio do programa Decifrando o Sucesso. A gente vai falar sobre vários assuntos, tudo ligado com a trindade que o homem é, para você ter sucesso em todas as áreas. A gente vai desvendar e decifrar vários mistérios aqui, então acompanha. Nossa empolgação está lá em cima, porque realmente vai ser muito conteúdo pesado para você destravar de vez e ter sucesso em todas as áreas da sua vida. E aí a Angélica vai aqui, ela vai me ajudar para a gente bater um papo, começar aqui a desenrolar um assunto. E a ideia também é trazer outras pessoas aqui para entrevistar, para a gente conversar, para você crescer de verdade. Então fica ligado no Decifrando Sucesso que vai ser show de bola. Pedro, vamos lá. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta que não estava no script. Então lá. Vamos lá. Para descontrair. Isso é legal trazer a Angélica por conta disso, né? Porque a gente tem um script, ela não vai seguir o script. Isso que é legal. Pedro, quando você fez o Chefe Secreto, Tá. teve alguma gafe? Eu sempre quis perguntar isso. Você sabe que, não gafe, mas teve assim, algumas situações que foi. Ih, caramba! Por exemplo, não sei se você lembra, fizeram uma dentadura para mim. Lembro. Então, era uma dentadura que estava em cima e embaixo, eu não conseguia comer com aquilo. O que eu combinei com o pessoal do refeitório? Que todos os dias que eu estaria trabalhando, porque eu trabalhei 2 semanas disfarçado. Caramba! É assim, ó, eu fiz mega hair, não era peruca, era mega hair. E você tirava todos os dias? Não, mega hair. Colar! É, Meu Deus mega hair. do céu. Isso me salvou, inclusive, porque um cara desconfiou que era o Pedro e falou que eu tava de peruca. Eu falei, puxa aí, mano. Ele puxou e falou, é verdade, é seu cabelo, né? Entendeu? No final acabaram me descobrindo, mas nessa hora me salvou. E eu tinha uma dentadura. E eu sempre pedia para servir sopa, porque sopa eu conseguia comer com a dentadura mesmo, né? Então eu pegava um pouquinho de comida, e aquele dia tinha de sobremesa banana. Eu coloquei a banana na bandeja e tinha o cara que estava me acompanhando no primeiro dia ali, né? E aí eu tomei a sopa, só revirei um pouco a comida e fui entregar a bandeja. E o cara falou assim: ó, você esqueceu sua banana e me deu. Né? Aí todo mundo se reunia num lugar que tem uma praça de convivência até da hora de voltar a trabalhar. E eu estava lá com a banana na mão e conversei com o pessoal: cara, ô, come sua banana aí, cara. E como eu estava com receio de ser descoberto, eu podia, sei lá, na hora ter inventado uma desculpa qualquer para não comer a banana, vou comer depois. E aí eu fui tentar comer a banana com a Meu Deus! com a dentadura. E como? Então, mas eu consegui desenvolver uma técnica para comer banana com dentadura. É assim, Anote se vocês não lembram da corega. isso não é para decifrar o sucesso, tá, gente? Mas vamos lá. Eu Sucesso da enfiava um pedaço da boca, quebrava, porque não dá para morder. Quebrava, esmagava com a língua e engolia. Nossa. Fazia um purê de banana. Nossa, que trampo. Quer ver outra coisa? Me perguntaram qual que era o preço do arroz lá em Manaus, porque eu falei que vinha de Manaus. Quanto é o quilo do arroz em Manaus? E aí? E eu não, até hoje eu não sei o preço do quilo do arroz. Eu não sei, porque eu não compro, não sou eu que faço compra na minha casa. E aí eu falei assim, cara, você não recebe a cesta básica? Eu pego o arroz da cesta básica, meu. Entendeu? Então tiveram várias coisas assim. Um outro cara começou a perguntar, que eu estava trabalhando junto com ele, onde é que minha esposa trabalhava, o que ela fazia. E eu tive que começar a inventar um monte de coisas ali, onde que ela trabalhava, o que ela fazia. Porque tinha que parecer o mais real possível, porque a ideia é que as pessoas se abrissem comigo, né? E quando eu começava a perguntar, as perguntas vinham de volta. Então, uma outra coisa, esse foi legal. No meu disfarce, eu tinha uma tatuagem no pescoço. Aqui, uma tatuagem aqui e uma tatuagem aqui. E o uniforme é uma camisa polo. E eu comecei lá no Porto trabalhar e a camisa polo começou a roçar aqui. E aí metade da tatuagem saiu. Nossa. Aí só que eu tinha um ponto. Aí o pessoal da Globo falou para mim assim: ô Pedro, você tá só com metade da tatuagem no pescoço. Nossa. Eu falei: tá limpo, né? Aí tô na porta do container esperando assim. Aí um cara olha para mim assim: ô mano, que tatuagem doida é essa aí, cara? Eu falei: não, cara. Quando eu fui fazer, eu tava bêbado. E aí começou a doer muito, eu parei no meio, não terminei não. Ai, meu Deus, essa foi boa. Tem que se virar nos 30, você pensa o quê? Pensa que é E fácil? você não teve crise de riso? Eu tenho. Não. Você já era um bom ator. Aliás, eu só tinha um medo durante todo o processo, era de ser descoberto. Ah, tá. Eu não tinha medo de encontrar problema na empresa, porque eu sabia que eu ia encontrar problemas na empresa. Porque, inclusive, nós temos um dilema.
Problemas podem existir, mas eles não podem ficar escondidos. Hum, E o que eu não gosto é de problema repetido. Agora, problema entendi. novo vão aparecer todos os dias. E o legal é aparecer um problema onde ele tem que ficar em cima da mesa, não embaixo. Que daí Entendi. você ataca e resolve. Pode, né? Os problemas não podem ficar escondidos, né? Será que o problema da maioria das pessoas não está escondido? É porque as pessoas têm uma cultura nas empresas, inclusive nas empresas, de atacar as pessoas que causaram os problemas, E não o e problema. não o problema. Inclusive, ó, reunião de análise e solução de problema. O pessoal fica 80% do tempo falando do causador do problema, da pessoa que causou o problema. Aí, mais 10% do tempo fica discutindo o problema em si. E só 10% para dar a solução. E teria que ser exatamente ao contrário. Não focar no causador do problema, ficar grande parte do tempo analisando a causa do problema. Diria que 50% do tempo é uma análise profunda da causa, porque ninguém mergulha de verdade na causa, só quer achar o culpado. Aí mergulhar forte na causa, para depois os outros 50% do tempo você dar a solução de acordo com a profundidade da causa que você levantou. Então, e isso vem de encontro no que eu vejo muitas vezes as pessoas falando, né? Eu tô em depressão porque tal pessoa fez isso para mim. Eu tô em depressão porque fulano de tal fez aquilo, ou eu estou ansiosa. Então, atribui aquele problema à imagem da pessoa, à figura daquela pessoa. Não só isso, vamos lá. Se a pessoa tem mais de 28 anos, mais de 25 anos, por exemplo, e aconteceu algo hoje com ela, e ela se julga depressiva porque perdeu o emprego hoje, porque alguém traiu ela hoje, além dela ter que achar um culpado para isso, porque as pessoas adoram achar culpado, Uhum. né? Elas não querem resolver os problemas, porque se ela tiver a postura de resolver o problema, ela sai da posição de vítima e vem para a posição de realmente protagonista, de herói, para resolver o problema. E as pessoas não querem. Elas querem ter um culpado para conseguir ficar na posição de vítima. E outra coisa, isso que aconteceu, vamos supor, foi demitido ontem e hoje está deprimido, ou sei lá, o mês passado e hoje está deprimido, não foi por causa da demissão do mês passado se você tem mais de 25 anos. Foi algo que surgiu até os 7 anos, depois foi reforçado até os 14 e reforçado a partir dos 20. Que, na verdade, o que você está lembrando de problemas e travas emocionais que foram implantadas lá na infância. O que aconteceu agora que foi só um gatilho para trazer todo esse seu modelo mental à memória para você ficar depressivo agora. Ninguém fica depressivo por algo que aconteceu depois de 23, 25 anos. Tudo está ligado com a sua infância, porque é onde foram implantadas todas as travas emocionais. E o seu cérebro subconsciente não tem passado, presente e futuro. Então, lá dentro, aquele trauma que foi causado lá na criança, ou de abandono, ou de traição, ou de humilhação, ou de rejeição. Então, vamos lá, ele foi rejeitado quando era criança pelos pais. Aí casou e teve uma rejeição da esposa. Na verdade, aquela rejeição da esposa é só um gatilho para ele trazer à tona a rejeição do pai lá na infância. Entendi. É isso que acontece. Algo que eu percebi como trava, assim, era o abandono. E aí, em todas as situações que me deixavam deprimida, era algo relacionado ao abandono, né? E eu só fui perceber isso depois, né, ali, principalmente em Dubai, ali no DNA, que veio, tipo assim, muito claro para mim todos os episódios do abandono, porque eu sempre esperava, né, Sim. algo e eu não conseguia identificar qual que era a dor em si. E acontece muito isso. Por quê? Porque seu modelo mental foi formado assim. Tanto nos traumas e travas que te impuseram, como as crenças limitantes. Toda crença é limitante. A crença limitante para mim é pleonasmo. Toda crença é limitante. Então, tudo que aconteceu com você, quer seja traumático, porque daí o traumático, ele entra, porque é uma imagem que você tem da situação, mais a emoção muito forte. Aquilo vai direto para o subconsciente. Ou então verdades, falsas verdades que foram falando todos os dias por você e de tanto repetir pelo overloading de informação, também fura e vai direto para o seu subconsciente. Forma a sua forma de pensar, forma naquilo que você acredita. Então você acreditava que era
tinha um perigo do abandono, porque você foi de verdade abandonada, e mais tudo que foi reforçado na sua mente por overload de informação, formou seu modelo mental. Naquilo que você acredita de verdade. Você acredita nisso, que é o seu modelo mental. Qualquer situação que venha para a sua vida hoje, como é que você vai agir? Da forma que você acredita. Não da forma que deveria agir. Tudo isso é o seu ego, o seu falso eu, que foi formado de maneira errada. Você crê em coisas, aí você passa a sentir naquilo que você sentir da forma que você crê. A hora que você alinha sentimento com o que você crê, é assim que você age. E você vai agir sempre da mesma forma para solucionar os problemas. E aí você não tem resultado. E você não tem resultado, e aí você começa a ficar desanimado. E aí você começa a ficar desanimado, e é o quadro, é o caminho para a depressão. Porque, na verdade, você está tentando, não ver solução, você olha para a situação atual, não vê uma solução, Como se estivesse numa lama cada vez mais fundo. e você olha para a sua história pensando que você é a sua história, porque é só nisso que você crê, no passado que nem existe mais, que foi uma história distorcida. Você crê nisso com todas as suas forças, olha para o futuro, não vê a saída. Não vê a saída, você vai para a depressão. E a criança, por exemplo, no caso do abandono, a criança que é abandonada, ela acredita que sempre ela será abandonada ou ela tem medo de ser abandonada novamente? Ela tem medo de ser abandonada novamente, mas porque ela crê que vai ser abandonada. O que acontece? Ela teve o trauma do abandono lá atrás, que causou uma trava emocional, que todas as ações dela é para impedir que ela seja abandonada. Aí ela pode ficar aquela pessoa que grudenta, que tem relacionamento que sufoca o parceiro, que não crê nas pessoas, porque ela tem medo do abandono, que aquilo que lá do passado aconteça de novo. Como foi dolorido, o que que a sua mente forma? Uma forma de agir para evitar isso. Só que, Mecanismo de defesa. só que você está sendo comandado pela sua trava, e a sua trava não sabe resolver isso. O que ela gera é mais dor. Mais problema. Porque, vamos lá, uma pessoa grudenta, que sufoca, o que vai acontecer com os parceiros? Ninguém quer ficar. Comigo foi o contrário. Eu tinha medo, então eu já achava assim, então a pessoa vai me abandonar, então eu não vou nem Então, aí vem aquela permitir. frase que muitas pessoas falam, até algumas mentorias minhas, se é para perder, melhor nem ter. Eu sempre pensei assim. Eu já chegava pensando em tudo, até na profissão, em tudo eu já pensava dessa forma. Não vou nem Não, colocar a mão, leva porque pro não vai dar financeiro, certo. leva pro financeiro. Sim, É melhor, sim. não, é melhor nem ter dinheiro do que perder depois. Sabe, se o pai quebrou, se tem uma história de quebradeira na família, é tudo isso. Se é para perder, melhor nem ter. Nossa. E é comandado pela trava emocional. E aí, o medo do abandono vai sempre atrair a situação do abandono. Naquilo que você foca, é aquilo que cresce. O seu cérebro, ele não entende, o seu subconsciente não entende a palavra não. Para ele não existe. Para começar, o seu subconsciente não tem linguagem. A linguagem português, inglês, espanhol, alemão é do seu cérebro consciente, do seu neocórtex. O seu cérebro límbico, que é o subconsciente, que a mente subconsciente está ali, ele não tem linguagem. É só imagem, som e cheiro e emoção. É um grande catálogo de uma grande maioria de imagem. Imagem atrelada a uma emoção. Não tem uma linguagem. Então não entende o não. Ele vai ter uma imagem e uma emoção. Ou um som. Lembrou de uma música e ficou triste, porque é o som, ou um cheiro e ficou triste, ou ficou alegre. Churrasco, né? Certo? Mas pode ser um churrasco ficou triste. Se ele teve uma decepção num churrasco, por exemplo. Tá lá. Ele não sabe. Churrasco não é para ficar triste no churrasco, mas ele não entende a palavra não. Vou fazer um teste aqui para quem estiver escutando aí também. Se eu falar assim para você, não pense numa velhinha de vestido azul com uma melancia na mão. Você pensou no quê? Nela. Falei para você não pensar. Como é que seu subconsciente funciona? Quer que parar de pensar na velhinha? Pense num cachorro com uma bola de tênis na boca. Aí você para de pensar na velhinha. É sempre carga positiva no seu subconsciente. Por isso também as pessoas lutam contra as travas emocionais e não conseguem romper. Porque foca na trava. Vai focar cada vez mais trava. Você luta com sua trava contra o abandono. O que você gera? Abandono. Abandono, porque você foca exatamente naquilo. Seu cérebro não entende o não.
Aí, no caso do abandono, eu teria que pensar Então, aí você vai ter que no trabalhar acolhimento, no isso. lance. Aí você vai ver se teve um problema de baixa autoestima, o que teve, e sempre trabalha o oposto disso. Existe uma lei espiritual que chama a lei da mansidão, que ao invés de você lutar contra a coisa, você caminha para o oposto dela. Tá. Não adianta você lutar contra a escassez. Você tem que ir para a abundância. Uhum. Quanto mais você luta aqui, você tem que abandonar trevas e luz. Não dá para lutar contra as trevas. Você precisa trazer a luz. E tudo que tem de ruim, que só existe dentro da sua cabeça, na verdade é uma distorção daquilo que é bom, porque Deus não criou nada ruim. Deus criou tudo bom. O mal só existe em potencial. Inclusive, o mal existe aqui na Terra porque o homem trouxe ele. Porque quando Deus criou tudo, ele não criou o mal de fato, ele só criou o mal em potencial. E para que ele criou o mal em potencial? Para que o homem tivesse poder de escolha. Escolha entre o bem e o mal. Uhum. Mas o mal de verdade não existia, a manifestação do mal. Entendi. Aí foi o homem escolheu trazer o mal para a Terra. Entendi. E a trava emocional é a mesma coisa. Você escolhe qual lado da moeda você quer viver. E as pessoas ficam lutando contra. Não adianta. Você quer ver um exemplo? Uma unidade minha que ficava no Vale do Paraíba, uma fábrica. E a gente sempre mediu quantos dias sem acidente. Estava em 1.900 e tantos dias sem acidentes. Né? E eu cheguei lá um dia para visitar, fazia um tempo que eu não ia lá, e estava lá, estamos 3 dias sem acidentes. Eu falei, algo aconteceu. Aí cheguei, aí o técnico de segurança estava até me esperando já para falar comigo, né? Porque eu sabia que eu ficava muito em cima disso, né? Porque tinha máquinas operatrizes muito perigosas e um acidente podia ser realmente... Fatal. Exatamente. Aí ele falou, ô Pedro, eu não sei, eu fiz um programa aqui de prevenção de acidente maravilhoso, eu fiz um monte de coisa, esse pessoal não entende nada, quanto mais eu faço, menos adianta. Pá, pá, pá. Eu falei, calma, me mostra o que você fez. Vamos lá. Aí ele me levou no chão de fábrica. Em cada máquina, vamos supor, uma máquina operatriz que uma topia, por exemplo. Aí ele colocou uma foto de alguém acidentado na topia, o estrago que Nossa, fez. todo Aí, mundo ficava aí na imaginando outra, aquilo. então, em cada máquina ele colocou foto de um acidente. Nossa, Eu que falei, loucura. rapaz, arranca tudo isso agora, mas não, Pedro, porque eu quero mostrar ao pessoal como é perigoso para tomar coisa. Cara, arranca isso agora, a gente vai dar conversa daqui a pouco. Primeiro arranca. Fiz ele arrancar tudo. Ele tinha feito uns posters bonitos, muito, sabe? Gastou um dinheiro, inclusive, com aquilo. Eu falei para ele, eu expliquei o que o cérebro não entende, o não, expliquei para ele, não adianta. Ele falou, mas como é que eu vou fazer então? Eu falei, faz o seguinte, pede para todo mundo trazer uma foto com a família. Aí todo mundo trouxe a foto com a família. Agora, eu vou liberar uma verba para você fazer um pôster da altura do armazém. O armazém ele tinha 12 metros de altura. Pode fazer da altura completa e da largura que for necessário para ser proporcional. E você vai colocar foto das pessoas com os familiares nesse pôster, faz um grande, né, um mosaico disso tudo, escreve lá em cima, mais um motivo você trabalhar com segurança. Nossa, que louco. Fiz assim, ó, botou realmente algo que Olha não tinha. isso, Pois que é. loucura o cérebro, meu Deus. Então, por exemplo, falando da depressão, a pessoa que está em depressão, quanto mais ela focar na depressão e aquilo que causa, mais ela vai se afundar. Ela tem que conseguir desmascarar a trava emocional para ela entender a causa, que é o evento causador daquilo. Tá. Desmascarou o evento causador, tem que tratar de uma forma o oposto daquilo. E não ficar lutando contra aquilo. O mesmo para ansiedade. Para ansiedade. Ansiedade. Por que as pessoas ficam ansiosas? Vamos lá. A pessoa olha para a situação atual, não gosta do que vê. E ela quer fugir dali. Só que ela não tem um destino certo. Ela não tem um propósito, não tem uma missão determinada. Então ela vai para vários lugares diferentes. O que ela quer é só fugir dali. Recebo muitos directs. Olha, eu estou cansado de CLT, quero empreender. Esse é o motivo errado. Ou seja, ela quer fugir da CLT, ela não tem um destino. Não tem uma missão traçada, um propósito, um planejamento. Então as pessoas começam... E às vezes nem é a CLT, é o emprego ali, Não é. né? É ela o problema. O problema está só dentro dela. Porque ela tem que sair porque ela quer algo maior, não para fugir de um problema. Entendi. Então o problema sempre está ali dentro. E a pessoa, ela olha para o que vê, não gosta e quer sair, Então ela quer fugir. E ela tenta aqui, não consegue, tenta aqui, não consegue, tenta aqui, não consegue. E isso causa ansiedade. Causa falta de foco.
É tudo isso porque, na verdade, ela não gosta da situação atual. Então, a pessoa precisa definir a missão e descobrir o propósito dela. Só que não dá para cumprir propósito com trava emocional. Propósito só se cumpre com dom. Então, Nossa. precisa todo esse tratamento para a pessoa conseguir sair da ansiedade. E aí, o que os remédios fazem? Tanto para depressão como ansiedade. Anestesiam a mente da pessoa para ela aceitar a situação ruim e não tratar. Deixa eu falar aqui, olhando para a câmera, aqui, assim, não estou falando para você parar de tomar remédio. Estou falando para você tratar a causa. Quando você estiver bem, você volta no médico que te deu o remédio para ele tirar o remédio de você. Só quem tem autoridade para tirar o remédio que te deu é quem te deu, quem te prescreveu. Então você vai lá, qualquer tipo, eu creio realmente que é possível sair e se livrar dos remédios para depressão e ansiedade. Mas tem que fazer isso com cuidado e com juízo na cabeça, né? Não vai sair lá, o Pedro mandou parar de tomar remédio. Não estou fazendo isso, não. E você teve um episódio, né, uma crise Tive. de ansiedade. Tive. E na época você conseguiu identificar o que causou isso em você? Sim. Vamos lá. De todo mundo, invariavelmente, é uma desconexão com a essência, com o Tá. Criador, com o Pai. Então, o que acontece? Você tem um vazio aqui dentro e você vai buscar suprir esse vazio em várias outras coisas. Pode ser compulsão por compra, pode ser Comida. droga, comida. Ou seja, você quer ou arrumar uma esposa ou um marido para culpar o coitado depois. N situações, tá? Mas tudo é porque você tem uma desconexão com a sua essência, com o Criador, você não sabe mais quem é, o seu falso eu está dominando, e a sua alma sabe que tem algo errado. É só o seu espírito que pode solucionar, mas a sua alma sabe que tem algo errado. E ela começa a sentir essas dores, esse vazio. E ela começa a buscar uma solução. Inclusive, vou fazer só um parênteses aqui. E por mais que você ore para Deus suprir aquela sua necessidade, aquela sua dor, Ele não vai suprir. Porque Ele quer que você desperte, na verdade. Não supra a necessidade do seu falso eu. Que você desperte para o seu verdadeiro eu. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela tem essa disrupção, ela começa a sentir essa dor. No meu caso, o que aconteceu? Eu mergulhei no trabalho. Eu virei um workaholic. E eu tive sucesso empresarial. Eu virei diretor de uma multinacional. Só que tinha um vazio aqui dentro ainda. Eu tinha uma família, eu tinha acabado de casar. Casado, com o emprego dos sonhos, não tinha motivo nenhum para ter uma crise de estresse. Quem olhava de fora. Sabe? Com apartamento pago, carro, tudo E que você você foi parar imagina. no hospital, né? E aí eu tive uma crise de ansiedade com espasmo muscular e fui parar no hospital. Minha sogra que me socorreu. E aí tiveram que me dar um sossega-leão, eu apaguei, em seguida o médico falou assim, eu aconselho você buscar um psiquiatra porque o seu caso é muito grave. E eu fiquei com síndrome do pânico, eu fiquei 40 dias sem conseguir sair de casa. Nossa. E aí eu fui no psiquiatra. E aí eu fui lá para ele passar a mão na minha cabeça, como todo mundo né, que vai para um psiquiatra, ou todo mundo que me procura, né, que passa a mão na cabeça, tadinho, é verdade. Mas o problema está sempre dentro da gente. E ele falou o seguinte para mim, Pedro, porque eu fui lá para ele falar assim, não, é verdade, você trabalha muito, essa carga sua é Seu injusta, coitado. né, coitado. Aí ele falou assim, Pedro, é o seguinte, tem gente que vai para a guerra e volta mutilado e com a cabeça ok. E tem gente que volta com o corpo inteirinho e com a cabeça mutilada. Tudo depende do tanto de pressão que você suporta. O problema não está na guerra, o problema está em você. Aí eu falei, o problema está comigo. Até então E você não conseguia enxergar. Como todo mundo achando um culpado para a minha situação. As pessoas adoram. Desde o problema numa empresa até o problema na nossa vida, o que a gente quer é achar o culpado. A gente foi treinado a achar culpado. Desde o primeiro pecado, né? Adão, Eva. Então, isso é muito Foi uma bom. escadinha. Ótimo exemplo. Perfeito. Exatamente. Perguntou para a mulher, não, foi o diabo. Né? Perguntou para o homem, foi a mulher. Perguntou para a mulher, não, foi o diabo. O diabo não tinha que não tinha que culpar. Pois sou eu mesmo. É o único autorresponsável o diabo naquela Pois hora. é. Ai, meu Deus. E aí você identificou, depois que você foi no psiquiatra, aí como que você identificou como que veio essa consciência de que era você que precisava mudar? Porque, inclusive, um pouco antes de vir essa crise, foi quando eu comecei o meu despertar espiritual. E aí, meu falso eu se levantou forte, por isso que eu tive essa crise. Foi quando começou o meu despertar. E eu percebi que o caminho era por ali.
que tinha algo errado em relação a isso. E aí eu comecei a mergulhar muito fundo, em conhecer muito bem a parte espiritual, comecei a estudar muito fundo comportamento humano, neurociência e a parte de psicanálise. Eu fui fundo nisso, comecei a entender. Se o problema está comigo, eu vou entender o que está acontecendo. E fui, e aí comecei a colocar tudo em prática, tudo em prática. Tudo que. E aí, aí, quando eu comecei a verificar que os neurocientistas não tinham todas as respostas, e que os líderes espirituais também iam até só uma parte, eu falei, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. E eu comecei eu mesmo a estudar e juntar as duas coisas. E quando eu juntei as duas coisas, que fez bum, porque daí eu percebi que as duas partes são poderosas, mas juntas. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Não tem Quando como eu, dividir, quando eu né? junto o QI, o Q e o QS, que é o coeficiente de inteligência intelectual, o emocional e o espiritual, aí as coisas funcionam. E aí, sobre subconscientes, como é que o espírito comanda tudo isso. E incrível. Quando você tira suas vendas, está tudo na Bíblia. Para uma pessoa que está hoje numa situação, né, seja ela depressão ou ansiedade, o foco inicial, se a gente fosse olhar entre QI, Q e QS, qual que é o primeiro que ela deveria atacar? Que Q, ali tá, todas as buchas estão no que Q, é a mente. que é toda essa parte emocional, né? O QI é a parte intelectual, que também faz parte da mente. Tá, A sua alma é trina, que é a tá, parte inconsciente, a parte subconsciente e a parte consciente. tá. A parte consciente você já trabalhou bastante na escola. Uhum, Tanto de informação que entregaram para você, mas você não sabe o que fazer com aquilo, não tem sucesso. Porque é no QE que está o sucesso. entendi. Você está entendendo? Porque é São as ali, emoções. é as emoções que travam todo mundo. Tá? O seu QE não vai determinar qual a sua profissão, mas como você vai executar a sua profissão. Enquanto você não furar a barreira emocional, você não consegue despertar o seu espírito para comandar. Entendi. E aí, nesse processo da sua cura, né, de tudo isso que você estava buscando, você levou quanto tempo, mais ou menos, nesse processo? Para eu voltar ativa, como eu estava mesmo, foram 90 dias, foi rápido. Em 90 dias eu estava totalmente curado e sem remédio nenhum Daquela crise. daquela crise. 90 dias. Eu E fiquei aí, 40 dias sem conseguir sair de casa. tá. Eu fui no cinema depois de 40 dias, eu tive que voltar correndo para casa, não conseguia ficar fora de casa. E aí, quando você entrou, mergulhou nessa. De entender os perfis de comportamento, de entender mais sobre a neurociência e tal, você ficou quanto tempo, assim, mergulhado nesse mundo? Para você, tipo, Olha, chegar num nível que você eu falou. mergulhei de uma forma, inclusive com um mentor, durante 2 anos, uma vez por semana. Além de autoestudo, que eu aprendo muito rápido, eu tenho esse dom de ler e aprender e já ver onde se torna a Bíblia, como é que está, e junto e consigo fazer métodos, Uhum. tá? Isso está dentro de Mestre, mim. né? É muito fácil para mim criar um método. Eu tive esse mentor durante esse tempo, tá? E era uma pessoa bem mais nova que eu, inclusive, só com uma sabedoria espiritual muito grande. Que legal. E você acha que já pode parar de buscar essa evolução? Não, pelo amor de Deus, não. Quando eu estive em Israel, eu cheguei com um quesinho assim, pela primeira vez que estive em Israel, com um quesinho de arrogância assim. Aí lá onde foi o Pentecostes, eu Uhum. ajoelhei e comecei a orar com Deus. Falei, Deus, já fizemos tanta coisa junto. Empresa com 3.000 funcionários, já trabalhei na Europa, tantas pessoas passaram por mim, já se converteram. Aí Deus me deu um pedala Robinho, pá! Falei assim, para, não é nem o começo. Nossa. Eu só paro quando você para. E desse jeito que você está pensando, você está querendo parar. Porque você está ficando contente com os resultados. É só o começo. E me veio na hora, quando ele falou com Josué. Porque não sei se você lembra, quando Moisés morreu, elegeu Josué para ser o líder do povo. E Sim. falou para Josué, onde você pisar a planta dos seus pés, é seu. Uau. E aí, no final da vida de Josué, ele fala a mesma coisa. Fizemos tanto. Aí Deus falou assim, você fez tanto, mas tinha tanto por fazer ainda, né? Nossa. E olha o que Josué fez, né? Não dá nem para comparar, né?
Acho olhando para mim. que, no fundo. Josué derrubou a muralha de Jericó, fez isso. Meu, Não, pelo amor de Deus. não Não quero dá nem comparar, porque eu não cheguei nem na unha de Você tá Josué. entendendo? E Deus falou isso para ele. Aí eu falei para ele, Deus, me perdoa, pelo amor de você mesmo. Pelo amor de você mesmo. Me perdoa. No fundo, eu acho que o ser humano, ele cai no orgulho, né? Independente do perfil de comportamento, o orgulho vem de um jeitinho diferente. E por isso que eu sempre falo assim, ó, você tem que ser eternamente insatisfeito e eternamente grato ao mesmo tempo. Porque se você estiver sempre insatisfeito com os seus resultados, você vai sempre buscar o próximo. E grato por tudo aquilo que você já fez. Então, essas coisas têm que estar sempre juntas. Uhum. Porque daí não tem o orgulho, inclusive. Né? E das situações que você viveu, você acredita que as mesmas, né? Porque existem pessoas que elas repetem padrão, né? Parece que, por exemplo, o abandono sempre vem de alguma forma. A humilhação, ela sempre tenta voltar de alguma forma Parece na não, vida da pessoa. repetem. Não é que parece, eles Ela repetem. repete. Repete. Porque o modelo mental, lembra que eu falei do modelo mental? O modelo mental é aquilo que você crê que a vida é daquele jeito. Então, é o que eu sempre falo, é como se você tivesse uma única ferramenta, que é o seu modelo mental, que fosse um martelo. Uhum. E para você, todo o problema vai ser prego, você só tem um martelo. Então, se você tiver que abrir algo delicado, você vai dar uma martelada. Se tiver que um parafuso, não, você vai só tem um martelo. Então, você tem a tendência de fazer tudo sempre da mesma forma. Você quer ver um exemplo? Pega alguém realmente com um modelo mental bem fechado, pega um policial, pegar um médico, um advogado e um líder religioso. E põe o tema drogas. Como é que cada um vai tratar? O policial vai querer prender. O advogado vai querer ver como é que a lei fala sobre isso. O médico vai procurar patologia. O líder religioso vai falar que é diabo. Uhum. Ele só tem aquela ferramenta. Foi aquele modelo criado. Por isso que é poderoso você juntar neurociência com psicanálise, com a parte espiritual e tudo isso, porque senão você está se limitando só no martelo. E aí você repete história, porque você só sabe fazer daquele jeito. Entendi. E aí como que a pessoa pode se blindar dessa repetição? É possível se blindar dessa repetição? Sim. Quando você entender o seguinte, que você precisa sempre adquirir o conhecimento correto. Uma das coisas mais perigosas que existem é o conhecimento errado. É melhor você ser ignorante do que ter um conhecimento distorcido na cabeça. Nossa. Porque se você tem conhecimento distorcido na cabeça, você acha que sabe algo e você não sabe. Por isso que Jesus fala, não se deita vinhos novos em odres velhos. Nossa. Então, o que acontece? Hoje nós estamos vendo o mundo sendo distorcido. Sim. Princípios, valores e tudo mais. A Bíblia sendo distorcida. E aí, o eu acho, tem, na internet principalmente tem um monte de gente do eu acho dando conselho, é cego guiando cego. A Bíblia fala sobre isso de cego guiando cego. É pior ainda, porque o verdadeiro conhecimento, ele só vem do Espírito, de mais nenhum lugar. Porque todo conhecimento que é só terreno e não é comprovado com a parte espiritual, ele não tem validade. Porque você tem as suas feridas, o seu modelo mental, e você derruba informação aqui, ó. Então, eu falava, adquire mais informação, vou falar para você. Não resolve. Porque você está colocando em cima de uma base errada. Quando Nicodemos procurou Jesus, falou assim, mestre, todo mundo... Ele procurou de madrugada porque ele era mestre da lei. Nicodemos era o bambambam da lei. Não podia mostrar fraqueza. Ele falou, mestre, todo mundo tem os resultados que você tem, é notório que vem de Deus. Como é que faz para ter esses resultados? Jesus mandou ele ler mais? Conhecer mais da letra? Que ele era mestre da letra? Não. O que importa é que você nasça de novo. Aí ele pirou de vez. Mas como assim? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Falei, não, Nicodemo, não viaja na maionese. não pira o cabeção. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Importa que você nasça de novo do espírito. Ou seja, tudo aquilo que você sabe que está enraizado, você precisa renascer para o Espírito Santo te comandar, te governar, e aí toda essa informação técnica que você tem, aí sim vai ter validade. É desconstruir para permitir ser construída. E não desconstruir a informação técnica, não é isso. É desconstruir o seu modelo mental. A forma.
Por isso que eu falo, muitas coisas que eu falo as pessoas não entendem. Por isso que eu falo, não vai determinar a sua profissão, e sim a forma que você executa a sua profissão. Sua visão de mundo, a forma como você enxerga, como você lida as Trocar as coisas, lentes. trocar. Trocar as lentes. E assim, com base numa situação. Antigamente, eu sempre achava que as pessoas, tipo assim, que eu era o problema, né? Aconteceu alguma coisa, a pessoa tá falando de mim, o problema sou eu, né? E aí, sinceramente, mudou hoje a minha visão, né? Eu falo para mim mesma sempre de que, meu, Angélica, nada a ver, né? E tal. Mas como tecnicamente, né, falando assim, com um método, como desconstruir isso? Então, aí vai ter que depender do seu perfil de comportamento. Ah, tá. E, Não existe, não é padrão. não, aliás, as pessoas adoram fazer isso, Não né? tem receita de Pega bolo. uma receita de bolo e enfia a goela abaixo, ó, faça isso. Não. Eu preciso entender o seu perfil de comportamento. Então, você tem uma linha muito forte entusiasta e confrontadora, certo? Por que que você acha que as pessoas estão falando de você como entusiasta? Porque entusiasta se sente não importante. Ah, tá. E aí você se sente não importante. Se estão falando mal de alguém, é de mim. E aí Entendi. junta com o confrontador, que não admite, odeia admitir que tem falhas e fraquezas. Uhum. E juntando essas duas coisas, quando estão falando algo, o seu subconsciente, o seu ego, ele visualiza, ele idealiza, ele viaja na maionese Uhum. que estão falando de você. Cria, né, uma imagem Por na conta disso, cabeça. porque você não sou importante e o outro lado quer esconder as falhas e tem alguém falando de mim. São seus dois perfis que mais sobressaem. Sem saber, né, o que eu estava fazendo em si, eu comecei a tomar atitude de tudo que eu, por exemplo, eu estou imaginando que a pessoa está falando de mim. Eu ia até ela e Eu perguntava. perguntava ou confrontava? É, Porque é o confrontador, né? é, Vamos lá confrontar, é, né? sim. Então, por isso. Hum, Eu vou falar, eu sou realizador. Tá, Vamos lá, sequestrado, vamos supor, no sequestro de uma trava emocional uma vez na minha vida. Eu contratei um decorador para decorar meu apartamento. tá. E aí, quando você contrata um decorador, não sei quem sabe, você vai comprar qualquer coisa para sua casa, tem que pagar o famoso RT para o decorador. O que é isso? A porcentagem que ele ganha em qualquer móvel que você comprar da sua casa, você tem que pagar para ele. Hum, Tá? A maioria dos decoradores fazem isso. uhum, E eu ganhei alguns móveis. E aí, eu não sei como essa pessoa ficou sabendo, e ela me mandou um e-mail dizendo que eu estava sendo desonesto indo contra o contrato. E eu estava numa correria de trabalho e eu ia conseguir fazer a reunião com ela para esclarecer depois de 2 dias só. Falei, não para, eu vou aí, vou te explicar o que está acontecendo, nada disso. O meu perfil é realizador. O uhum. realizador na trava se preocupa demais com o que os outros pensam dele. Entendi. E ela estava pensando que eu era desonesto. Eu não dormi o primeiro dia pensando nisso. Mas não tinha nem um pingo de verdade o que ela estava achando. Mas, dentro de mim, minha trava me sequestrou. E aí, não dormi aquela noite, depois tomando banho, e eu já conhecia, eu estava começando a conhecer do perfil do comportamento. Uhum. Tomando banho, eu falei, caramba, é minha trava emocional. Não tem problema nenhum, não sou isso. Não preciso mostrar para Você ele sabe provar. quem você Não é. preciso provar para ela, mas a minha trava se preocupa com os outros pensando de você. Certo? Entendi. E aí foi assim. Aí na outra noite eu dormi tranquilo. Mas por isso que eu falo, depende do seu perfil de comportamento para poder fazer da forma correta. Então, se alguém aparecer com receita de bolo, fuja, coruja. Fuja coruja. Tem que fugir, que receita de bolo não vai funcionar para Não, todo mundo. não. E aí o que eu mais vejo, assim, é as pessoas dizerem, eu tenho um problema, eu tenho a depressão ou ansiedade, mas eu preciso primeiro ganhar dinheiro para eu conseguir tratar isso. Isso. Eu fico imaginando como conseguir ganhar Então, dinheiro com a cabeça toda cheia de pensamentos errados. então, as pessoas pensam exatamente o avesso do que deve ser. Né? Ela primeiro precisa tratar a máquina que gera dinheiro, que é ela, para depois ela conseguir. Não vai ser ao contrário. E as pessoas também, elas sempre impõem condições para
para fazer aquilo que de verdade precisa. Quando eu tiver dinheiro, quando o meu marido, quando a minha esposa. Ou seja, tem duas coisas. Depositam a felicidade nas recompensas e todas as ações que ela deve fazer quando algo acontecer. E é exatamente ao contrário. Você precisa parar, decidir, chega, ficar inconformado, acabou, é agora, e eu vou tratar disso, aí sim vou resolver minha vida. Aí todo o resto é consequência disso. É exatamente ao contrário. Porque eu fico pensando, por exemplo, eu vejo muitas pessoas falarem, né? Porque como a gente está na sua equipe, a gente ouve muito, eu não tenho dinheiro para ir no DNA. Ok, eu acho que o dinheiro é sempre uma excelente desculpa para você permanecer Sempre. naquilo, né? Porque poderia trocar a frase, eu não tenho prioridade agora para me cuidar, né? Sim. Porque é isso. Porque o dinheiro, eu penso assim, se você tem R$ 2, você compra uma água, você vende no semáforo por 4, você já dobrou ali. E assim, é a disposição de ter. Aliás, tá falando com a Carla, que eu queria fazer isso um dia. Aí ela falou assim, Pedro, mas isso não vai estar incentivando o pessoal a ir para o semáforo? Não, Eu falei, empreendedorismo. pode ser. Mas eu tenho vontade. Eu falei, então eu vou fazer outra coisa. Eu vou fazer sanduíche e vou vender no parque. Por exemplo, não vai ser. Sim. Mas eu vou fazer isso um dia para mostrar para as pessoas como é fácil dobrar o dinheiro. Não precisa nem de 100 maneiras para você ganhar dinheiro. É Não. uma maneira suficiente para você fazer. Para você fazer dinheiro. Que é prática, né? Só que daí a pessoa vai ter que se movimentar, sair da onde ela está. Não, sabe, se a pessoa economizar, sei lá, a pizza do final de semana, eu tenho certeza. Ela tem coragem de trocar de celular, tem coragem de, sabe, e não tem coragem de cuidar dela mesma. É o que eu falo. Se a pessoa tiver dor de dente, insuportável, ela vai arrumar um jeito de ir no dentista. Uhum. E quando a dor na alma, ela não faz isso a mesma coisa. E aí, por exemplo, se falasse assim, você vai no DNA, por exemplo, e aí você vai ganhar R$ 1 milhão. Será que aquela pessoa não ia conseguir o dinheiro? Consegue, mas é lógico que consegue. E quanto vale a vida dela? Muito mais, infinitamente mais que isso. Né? Infinitamente mais que isso. É porque as pessoas colocam o valor no dinheiro e não na vida. É que eu falei na live, acho que foi de segunda-feira. Se você tivesse que viver eternamente essa mesma vida que você vive agora, você gostaria de viver eternamente essa vida? Não. Você está entendendo? Ainda não. E por que não rompe com isso e muda agora? Uhum. Tem que mudar agora. Não tem mais, não é amanhã, é agora. Porque se você não está gostando do que você está vivendo, se você não vivesse eternamente essa mesma. Imagina só, tem uma sentença sobre sua vida, você vai viver eternamente o que você está vivendo exatamente agora. Não quero. Então, por que não muda agora? Por que você acha que muitas pessoas pensam assim, não, eu mereço viver essa vida miserável? Porque foi imputado lá dentro o não merecimento. Elas não sabem quem são. Né? Elas pensam que sabem, inclusive, a religião faz isso, não as igrejas. Eu não estou falando mal de igreja. Igreja é necessário, está na Bíblia. Uhum. Mas religiões distorcidas. Que, olha, aguenta firme, que você está sendo injustiçado nesse mundo. Esse mundo é cruel, esse mundo jaz no maligno. Né? E aí tem os ricos, poderosos que te humilham, são injustos. Que não entrarão no reino dos céus. Aguenta firme, que lá no final a justiça será feita, e lá perante Deus, aí a pessoa que estiver perante Deus fala assim, gente, perdi um tempo gigantesco lá na terra. Porque, na verdade, viver reino é agora. E está disponível para todo mundo. E as pessoas não creem nisso, porque foi imputado pelos pais, padres e pastores, professores, e por aí vai. Porque aí existe uma diferença entre a ostentação e você ter recursos para ajudar pessoas. Tudo que você vai comprar, lógico que você quiser comprar algo porque é um prazer que você tem, ok, não tem problema nenhum. Eu tenho um prazer muito grande de tal coisa, sei lá, a pessoa gosta de carro, outro gosta de, sei lá, de sapato. Pode comprar, tá tudo certo. O problema é quando você compra para ostentar, para mostrar, porque daí você precisa provar que você é algo em cima daquilo que você tem, não de quem você é. Não é para você, é para mostrar para os outros. Isso é um grande problema. E também é o seguinte, se você precisar
de um avião, de um transatlântico, o que é que seja, para cumprir a sua missão aqui na Terra, alinhado com o seu propósito, tá tudo certo. E se for necessário isso, o recurso ficará disponível para você. Se de verdade for para cumprir propósito. Porque senão o resto é ostentação. E como, por exemplo, um empresário, né, um pequeno empresário, pode contribuir com além, né, de fornecer empregos, né, como que ele pode contribuir com o empreendimento dele na sociedade, por exemplo? Sempre se trata de pessoas. Tá. Uma empresa, pessoas, mercado de trabalho, pessoas, mercado que vai comprar de você, pessoas, não tem jeito. Todo mundo que passar por você deve ser impactado. É esse o objetivo de qualquer empresa no final. O fato de você ser honesto, de você tratar bem, entregar algo bom, você já está... Se importar com as pessoas de verdade. Alguém que Entendi. vier até você, que está com problema, você está preparado para ajudar. Você está preparado para transformar vidas. Você, de verdade, ser sal da terra, luz do mundo. Onde quer que esteja. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, ai, aquele cara ficou rico porque ele roubava ou porque ele fez alguma coisa errada. E os bons? Por que os bons não podem estar ocupando o lugar desses Então, ricos? porque daí que eu falo, o falso eu, ele causa dois problemas. Ou superioridade ou inferioridade. Porque você começa a se comparar com o mundo. Aí, o que sofre de superioridade é isso que acontece. Nossa, eu sou muito mais honesto, muito melhor que o fulano de tal. E ele tem sucesso e eu não. Que mundo injusto. Porque, na verdade, você está se comparando com alguém. Isso é superioridade. Olha para dentro de você. Vê o que você é bom de verdade, naquilo que você é diferente, seja mais daquilo todo dia. E a inferioridade, eu não sou capaz, eu não consigo, não dá, preciso ser salvo. Alguém precisa me resgatar. E o único modus operandi certo é o da santidade, onde você é separado para cumprir uma missão, um propósito. Só que para isso você tem que ativar o seu dom, porque só vai conseguir fazer isso, parar de se comparar com todo mundo, a hora que você souber quem você é. Porque enquanto o seu falso eu estiver dominando, fatalmente o seu falso eu se compara com o mundo, se conforma com o mundo e se compara com o mundo. Ai, meu Deus, eu achei que eu tava melhorzinha depois dessa. Eu vou ter que ralar mais um pouquinho para melhorar, porque realmente parece que cair no automático das coisas, da É vida, muito simples. aceitar tudo acontecendo daquele mesmo jeito sempre, a gente nem percebe e a gente já tá de novo no modo automático. Exatamente. Exatamente. E aí, assim, É porque, assim como o seu corpo ele precisa se alimentar todo dia, o seu espírito também precisa se alimentar todo dia. não é um dia só, né? Você não vai um dia na Não, academia e sai fisiculturista. não, Nossa, o cérebro precisa ser treinado, né? exatamente. Nas três áreas, né? QI, Que Q e e que é esse? QS. Os três na mesma intensidade, mas Exatamente. para quem está iniciando, focar mais no É QE. porque o QI é a barreira para você É o start. começar. O QI você já foi treinado bastante na escola. Tá. Senão eu falaria para você, comece pelo QI, mas o QI já é treinado bastante na escola. Então foca no QI agora para começar a ter o despertar da sua consciência, que é a sua parte espiritual. Entendi. E aí, o QE, o pessoal encontra material na sua rede e tal, mas vai fazer grande diferença, porque assim, antes de nós trabalharmos com você, a gente já consumia e gostava muito do que a gente via ali e fazia muito sentido pra gente. Mas depois que a gente teve contato com o DNA, entramos e passamos a participar, é diferente. Com Por que que certeza. é diferente? Porque na verdade você participa das vivências. Porque enquanto você não vivencia, de novo é QI. Porque é mais informação, informação, informação. Agora, a hora que você vivencia, passa pela experiência, Você coloca aquilo na prática. na prática, passa pela experiência, aí você atua no QI. Entendeu? Por isso Entendi. que nessa última live que nós fizemos, do trabalho das emoções, eu fiz um exercício prático no final. Só ali eu atuei no QI. Antes disso era só QI. Só conhecimento. E que se ficar só no conhecimento, É vira mais uma conhecimento. obesidade cerebral Exatamente. e acho que daí fica pior ainda, Por isso né? que o DNA é tão poderoso, porque é muita vivência durante todo o dia. E por isso que as pessoas choram tanto, por isso que é tão intenso,
Porque é diretamente no emocional. Por isso que às vezes eu penso assim, eu falo, nossa, eu tenho a tendência a me comparar muitas vezes. E eu penso assim, nossa, mas fulano de tal fez tanto curso e ainda tá patinando. Será que o que que tem? O que que tá Mas faltando, né? Ou, novamente, eu já li tanta é coisa e mais ainda patino informação em nisso. cima do modelo errado, do modelo mental errado. Enquanto não acabar com esse modelo e reprogramar esse modelo, pode ficar enfiando informação aqui. É o Nicodemos. Não vai ter Não vai ter resultado, mudança exatamente. na vida. Bom, eu acredito que eram essas as minhas dúvidas, minhas poucas perguntas. E aí, você vai ter mais muita coisa para a gente discutir e Uhum. até o próximo Decifrando Sucesso. E você vai descobrir que, na verdade, o sucesso sempre vai nascer de dentro para fora em você. E os culpados que você, hoje, o seu falso eu, cria por aí, não são culpados. Olha no espelho e você vai encontrar ele.